Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. Ó glória de mandar, ó van cobiça, dessa vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, com aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimenta. Essa estrofe 95 faz parte do episódio do Velho do Restelo, na aula de hoje, intitulada Os Lusíadas, de Luís de Camões, episódios da Partida das Naus e do Velho do Restelo, relações geológicas. Vamos estudar com profundidade o episódio da Partida das Naus, o episódio do Velho do Restelo, e vamos estabelecer as relações geológicas desse episódio com o todo da epopeia camoniana. A voz do Velho do Restelo seria uma voz dissonante? Seria uma contradição do Camões ao censurar as navegações pela voz dessa personagem, desse velho de aspecto venerando que ficava nas praias entre a gente? Camões estaria em contradição com seus próprios ideais renascentistas? É isso que tratarei de responder na aula de hoje. É importante nós entendermos que o episódio do Velho do Restelo ele é a sequência do episódio da Partida das Naus. A Partida das Naus que vai da estrofe 88 até a estrofe 93 do canto 4. E o Velho do Restelo da 94 até a 104 do canto 4. Ora, não nos esqueçamos que o episódio do Velho do Restelo está encaixado no relato do Vasco da Gama ao rei de Melinde. Lembremos que a epopeia camoniana tem um narrador principal, extra-diegético, portanto fora da diegese, que canta os feitos heróicos, o português conta as navegações de Vasco da Gama, tropa de Vasco da Gama até a Índia, e temos os narradores secundários, e um deles é o Vasco da Gama, que no canto 3 e 4 conta, respectivamente ao rei de Melinde, a história de Portugal da primeira dinastia e da segunda dinastia. Nesse momento, na Partida das Naus, um pouquinho antes, nós temos, por volta da estrofe 70, 74, 76, o sonho profético que o rei Dom Manuel tem com os rios Indo e Ganges. E a partir daí, determinam um náutico aparelho, determina que a tropa, chefiada por Vasco da Gama, vá até a Índia. O episódio da Partida das Naus, que nós temos um azulejo que está num lugar delicioso, que se chama Pastéis de Belém, que fica praticamente ao atravessar a rua, ao lado do Mosteiro dos Jerônimos, que tem o típico pastel de Belém em Lisboa. E nós temos 4 versos da estrofe 87 do canto 4 dos Lusíadas, no momento em que partimos-nos assim do Santo Templo. O que é o Santo Templo? O Santo Templo era uma ermida dedicada a Nossa Senhora, construída pelo infante Dom Henrique. Vamos lembrar, Dom Henrique, filho do primeiro rei da segunda dinastia, filho então de Dom João I, que era da ordem dos Templários, e há relatos de que os navegadores dormiram nessa ermida antes da Partida das Naus. Então tem todo um simbolismo iniciático, como aparece no livro História Secreta de Portugal, de Antônio Telmo. Essa ermida vai ser transformada num mosteiro dos Jerônimos. Isso é muito importante nós percebermos. Temos também no Rio Tejo a Torre de Belém, que é um monumento também em estilo com vários elementos manuelinos. Vamos estudar com mais calma o estilo manuelino, que é então esse monumento construído por volta de 1514 e 1519. Vale lembrar que no reinado de Dom Manuel foram construídos muitos desses monumentos, uma vez que o comércio da Índia permitiu muitos ganhos. Então vamos
também lembrar, vamos situar em termos temporais, que a tropa do Vasco da Gama partiu do cais do Tejo em 1497. Bom, nós podemos perceber que, se por um lado as expedições ultramarítimas tinham uma finalidade comercial, uma finalidade de expansão territorial que era necessário para o reino português, existiam vozes contrárias a essa expansão. Vale lembrar que, segundo o filósofo Mikhail Bakhtin, todo discurso se constrói em relação a outros discursos, estabelecendo com esses outros discursos relações contratuais, quando está de acordo, ou quando retoma ideias, ou relações polêmicas, quando se opõe. Então, em toda a sociedade há vozes que são contrárias sobre quaisquer questões sociais, políticas, econômicas. E se por um lado havia interesse da nobreza e da monarquia e da igreja de expandir territórios, nós vamos ver que o povo já pensava de uma maneira diferente, já se expressa de uma maneira diferente, como nós vamos ver na imagem da mãe que lamenta a partida do filho e da esposa que também lamenta a sua possível viuvez, já que vê que o seu amado troca o amor dos dois pelos mares, pelo desejo da glória e da fama. E temos também a figura do Velho do Restelo, que representa esse discurso popular, o discurso daqueles que estavam contra as navegações. Então, o início da primeira pergunta da aula seria uma contradição de Camões? Eu já posso antecipar que não. Camões mostra os vários pontos de vista. Não nos esqueçamos que o filósofo Bakhtin afirma que, principalmente no modo narrativo, e a epopeia é um gênero que faz parte do modo narrativo, existem várias vozes. Então não há apenas a voz do autor, mas a voz de várias personagens que podem se opor até ao ponto de vista ideológico do autor. Portanto, nós vamos ver tanto no episódio da Partida das Naus, como no episódio do Velho do Restelo, vamos ver esse discurso que se opõe à proposição, aos ideais de cantar os feitos bélicos dos portugueses, dos navegadores portugueses e dos reis que foram devastando terras em África e Ásia. É interessante, quando nós situamos o episódio da Partida das Naus, nós podemos situá-lo da estrofe 88 até 93, em que nós encontramos elementos que marcam esse ponto de vista popular do caminho, desse caminho para a Índia, como um caminho duvidoso, como vemos a estrofe 89, tão longo caminho e duvidoso, amor temeroso, desconfia, desesperação, frio medo, na 89, e esse caminho duvidoso que aparece também na 91, já se inicia para nós entendermos essa formação discursiva e ideológica desse povo que ficou, das mães, das irmãs, das noivas que ficaram na Praia do Restelo. Na estrofe 90, nós temos em discurso direto, ou seja, o narrador secundário, Vasco da Gama, separa de si esse discurso, projeta em discurso direto com as palavras dessa mãe que esperava que o filho fosse ser o seu resguardo na velhice, e esse resguardo, esse doce amparo e esse refrigério transformam-se em mantimento de peixes, ou seja, a mãe que já duvida que o filho volte com vida, ou seja, essa mãe que representa todas as mães da Praia do Restelo. Na 91, a moça qual encabelo, essa moça, a esposa ou a noiva, que vê esse noivo trocar o seu amor
pelo mar iroso, pelo caminho duvidoso e pelas velas leve o vento. Repare nas aliterações, nessa repetição do fonema consonantal v, velas leve o vento. Reparem nessa imitação, nessa harmonia imitativa do vento no mar. Temos, portanto, na estrofe 92, toda essa intensificação, como se fossem ecos dos montes. Montes e areia, temos o alto e temos o baixo. Tanto no alto como no baixo, em termos de elevação, nós temos esse sofrimento a ecoar por vários espaços. E nós vemos, portanto, esse sofrimento que ecoa faz com que o capitão da frota, Vasco da Gama, determinei de assim nos embarcarmos. A partir daí, finalizamos o episódio da Partida das Naus para iniciarmos o episódio do Velho do Restelo, que se inicia com aquela estrofe que eu vos apresentei no início da aula, a estrofe 94. Aqui eu trago novamente algo que eu já vos apresentei em outra aula, a tela do columbano Bordalo Pinheiro, chamado O Velho do Restelo, em que nós temos um corte longitudinal com os que vão e os que ficam. Então, os que vão ouvir as palavras desse velho de aspecto venerando que ficava na praia entre a gente e que tira essas palavras do esperto peito. Esperto com X no sentido de experiente, marcado só de experiências feito, junto com toda essa população, esse velho que representa essa voz discursiva em oposição ao ideal mercantilista, ao ideal expansionista, ao ideal militante da religião nessas expedições ultramarítimas. Então, vocês têm aqui a tela que traz alguns dos elementos dessa representação pictórica desse famoso episódio. Quem era o Velho do Restelo? Existiu essa figura? Não, não era nem uma figura mitológica, nem uma figura histórica. O Camões criou essa personagem para mostrar uma dificuldade de última hora no episódio da Partida das Naus e para mostrar o contraponto às várias vozes discursivas que estavam presentes nessa sociedade desse período, de 1497, que é quando a frota de Vasco da Gama parte da Praia do Restelo e vai em direção à Índia. Nós vemos que o episódio do Velho do Restelo ele está estruturado de que maneira? Uma estrofe de introdução com a descrição dos aspectos físicos e psicológicos da figura do Velho do Restelo. Da 95 em diante, nós temos o discurso direto do Velho do Restelo, então separado do discurso do narrador, portanto, já que é um discurso direto, em que ele faz vários vitupérios, ele faz várias censuras. Mas a quem ele se dirige? Nós vamos ver então que há vários enunciatários, ou seja, o velho dirige-se de uma maneira geral tanto ao sentimento conhecido como, que ele chama de glória de mandar. Depois, ele censura a geração daquele insano, que seria o Adão, primeiro homem, a ideia da desobediência, do pecado. Depois, todo o gênero humano, que incluiria, particularizaria mais adiante aos que deixam criar as portas ao inimigo, que seriam os navegadores, que vão deixar o reino despovoado. E, por último, até mesmo é possível, alguns críticos leem, que até ao rei, quando ele se refere ao senhor de larga cópia de Índia, Pérsia e Etiópia. Então há vários enunciatários a quem esse velho dirige a sua censura. É interessante que ao mesmo tempo em que há questionamentos,
Reparem que algumas estrofes são marcadas por questionamentos, por interrogações, outras estrofes são marcadas pelas censuras, pelos vitupérios de maneira geral, por grandes exclamações, e outras em que o Velho do Restelo censura os heróis civilizadores. Quais são os heróis civilizadores? O Prometeu, que roubou o fogo aos deuses e o entregou aos humanos. O Ícaro, filho de Dédalo, criador do labirinto de Creta, que está ligado ao mito do Minotauro. E o Ícaro, que pegou as asas coladas e voou próximo do Sol. O Faeton, filho de Apolo, que também desobedeceu e pegou o carro do seu pai. Então nós temos os heróis civilizadores. Esses heróis civilizadores são marcados pela híbris, pela desmedida. Então, o que o levam a ser, via discurso do Velho do Restelo, não necessariamente a heróis civilizadores, mas heróis trágicos, porque desobedeceram, foram marcados pelo excesso, pela híbris, pela desmedida. Então, nós podemos entender as estrofes da seguinte maneira. A 95 e a 96, por grandes exortações marcadas por pontos de exclamação. A 97 e a 100 são marcadas por questionamentos. Então, há uma função apelativa da linguagem, ou seja, dirige-se esse Velho do Restelo aos seus interlocutores. Talvez para tentar demover os navegadores aí por esse caminho duvidoso. Aparece inclusivamente essa expressão caminho duvidoso, como aparecia também no discurso das mães e das esposas. O que nós podemos ver é o seguinte, aí eu parto do texto teórico do texto de crítica literária do Massaú de Moisés, intitulado A Fala do Velho do Restelo, Heterodoxia, em que, quando o narrador Vasco da Gama situa espacialmente esse Velho do Restelo que ficava nas praias entre a gente, seria uma grande manobra de interpretação dizer que havia membros da nobreza, da alta burguesia, junto com a raia miúda, junto com o povo. O povo era composto pelo baixo clero, pela pequena burguesia, por artesãos e, claro, os parentes desses navegadores. Então, nós vemos que o velho é uma figura popular, não é uma figura, pese os argumentos mitológicos que aparecem no seu discurso, isso segundo o Massaú de Moisés, ele tem um saber só de experiências feitos. Aqui é o só. O restritivo só permite afirmar, então, que esse velho viveu um tanto. Provavelmente deve ter vivido uns 60 anos e viu todos os desastres causados desastres em termos de vidas, deixo bem claro, isso é um ponto de vista, é uma formação discursiva, e temos a outra formação discursiva, que os desastres foram necessários para que Portugal desenvolvesse o seu comércio. Ao mesmo tempo que esse saber é só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Esperto, X, experiência. Então é um saber só de experiência, não é um saber de livros, é um saber de ter vivido muito tempo, de ter uma idade provecta. Eu destaquei nas estrofes 95 a 97, em vermelho, o discurso do velho, e em amarelo, o discurso de outrem, ou seja, o discurso que o velho considera haver nessa sociedade. Ou seja, toda vez que eu abro a boca para falar, o que eu digo, ele está marcado, tem no meu discurso o discurso do outro. Então, qualquer ponto de vista que eu vá defender, eu pressuponho que haja algo que eu queira combater. Então, o discurso de outrem está em amarelo. Chamam-te ilustre, chamam-te subida. Chamam-te fama e glória soberana. Chamam-te, se sabe quem, mas é uma voz, é a outra formação discursiva, que é a predominante na epopeia, que é essa formação discursiva que louva os feitos heróicos. Debaixo de algum nome preeminente,
promessas de reino e de minas de ouro, famas, histórias, triunfos, palmas, vitórias, que seriam todas as promessas que a classe dominante faria aos navegadores para motivá-los a desenvolver esse trabalho. Então, em amarelo nós temos o discurso de outrem, o discurso daqueles. Então eu separei o discurso do velho do discurso de outrem, ao mostrar que o discurso do velho se constrói numa relação polêmica com esse outro discurso. Ou seja, esse outro discurso que é o daqueles que afirmam que as navegações vão trazer um saldo positivo. Minas de ouro, reinos, famas, histórias, triunfos, palmas e vitória. Em vermelho eu destaquei o discurso do velho. Essas famas, essas histórias, esses triunfos, essas palmas, essas vitórias, que são figuras que estão num percurso figurativo que recobrem o tema da fama, na realidade elas são o quê? Mortes, perigos, tormentas, crueldades, na 95, fonte de desamparos e adultérios, consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Uma vez que o povo é manipulado. Fama e glória soberanas, nomes com que se o povo nécio engana. Ou seja, os poderosos, segundo o velho do Restelo, utilizam-se de artimanhas, de promessas, de reinos, de minas, de famas, de histórias, de triunfos, de palmas, de vitórias, que na realidade isso encobre as consequências funestas das navegações, que seriam mortes, perigos, tormentas, fonte de desamparos e adultérios e consumidora de reinos e de impérios. A partir da 98, nós podemos ver que o velho do Restelo censura os heróis civilizadores, tanto da mitologia cristã como da mitologia pagã. Na 98, aquele insano cujo pecado desobediência, ou seja, que foi marcado pela híbris, pela desmedida, por se deixar manipular pela Eva e provar do fruto proibido e, portanto, não ser mais inocente, ser expulso do paraíso e da idade de ouro ser levado para a idade de ferro, marcada por guerras. Ao mesmo tempo, na estrofe 102, temos o primeiro que pôs uma caravela, o primeiro que construiu uma embarcação, que segundo o velho do Restelo tem que ser alguém execrado para o resto da vida. Então na 103 nós vemos o filho de Jápeto, que é o Prometeu que roubou o fogo dos deuses, que colocou numa estátua humana esse fogo, que conseguiu roubar aos deuses, e que a sua desmedida, esse fogo que foi fundamental para os homens, em termos de civilização, por ter desobedecido os deuses, ele é condenado a ficar amarrado e ter o seu fígado roído constantemente, devorado por um abutre. Na 104, o moço miserando, que rouba o carro alto do pai, refere-se ao Faeton, que roubou o carro de Apolo. O grande arquitetor com o filho, o arquitetor é o arquiteto do labirinto de Creta, é Dédalo, e o filho é Ícaro. Dédalo construiu para Ícaro as asas, e essas asas, o Ícaro vai voar próximo do céu, essas asas estão pregadas nele com cera, e o sol derrete e ele cai no mar. É interessante perceber, portanto, que da 102 até 104, antes, na 98, são feitas censuras aos heróis civilizadores, que não são vistos pelo discurso do velho como heróis épicos, mas sim como heróis trágicos, marcados pela híbris, pela desmedida. E nós temos também os questionamentos que nós vimos na 97 e o questionamento na 100. É importante que, se nós juntarmos da 99 a 100, nós podemos ver como se nós tivéssemos na 99 com 3 repetições de já que, ou seja, temos orações subordinadas adverbiais causais, eu tenho já que,
que é mais do que um porquê, ele é óbvio, ele exprime essa causa lógica. Nós temos questionamentos na 100 e temos as consequências na 101. Na 99, temos as expressões gostosa vaidade, leve fantasia, desprezo da vida, que é a formação discursiva do velho, em oposição à formação discursiva que louva as navegações. Puseste nome, esforço e valentia. Então, nome, esforço e valentia são desconstruídos, ou seja, o discurso de outrem é trazido para o interior do discurso do velho e serve aos propósitos do seu dono, do discurso do próprio velho. Ou seja, nome, esforço e valentia vão ser transformados em vaidade, fantasia e desprezo da vida. Na 100, nós temos a figura do ismaelita, que são os maometanos. Vale lembrar que Ismael era filho de Abraão com a sua escrava Agar, e a partir daí são as várias tribos que dão origem aos islâmicos. Então, nós vemos na 100 vários questionamentos, já que é a vaidade que move a desmedida desses navegadores. Não seria melhor lutar com o inimigo perto do norte da África? E nos vários questionamentos, nós vemos: sempre terás guerras sobejas. Nós temos os vários motivos. Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Ou seja, os navegadores não teriam uma motivação religiosa? Também, se a motivação é religiosa, então não seria melhor lutar com inimigos perto? Se a motivação for pela ambição de conquistar cidades e terras infinitas, os islâmicos também não teriam cidades mil, terra infinita? Se eles querem, se os navegadores querem ser louvados por lutar com povos poderosos, não seria melhor lutar com os islamitas, que também são por armas esforçados? E aqui nós vemos um discurso que deixou já, na época, até antes de Dom Sebastião, Dom João III, um grande impasse. Portugal era dono de meio mundo. Castela era dona de outro meio mundo. Mas a população portuguesa era pequena. Então, Portugal se via num impasse. Ou colonizar o Brasil e ficar com as praças no norte de África, ou ir para a Índia. Não haveria outra hipótese. Mas isso eu estou a dizer no reinado de Dom João III, próximo, pouco antes do reinado de Dom Sebastião, ou seja, na enunciação do narrador principal e do poeta. Mas na enunciação de Vasco da Gama nós estamos ainda no ápice do sonho da Índia. Ou seja, nem se descobriu o Brasil ainda. Então, ao mesmo tempo, é interessante perceber esse discurso de deixar criar as portas ao inimigo, porque o norte da África está pertíssimo do sul de Portugal. Então, as navegações para o Velho do Restelo, já que vão levar os melhores homens, os homens mais fortes, vão deixar como consequência, além de tudo que nós vimos, a fonte de desamparos e adultérios, etc, etc, nós vamos ver como consequência o despovoamento do reino. Então, é interessante que todo esse discurso se constrói na relação com outro discurso. Então, a grande pergunta: Camões seria contraditório? Não, Camões apenas mostra um representante de outro ponto de vista, dos tantos pontos de vista presentes naquela sociedade de 1497. Mas isso não quer dizer que esse seja o ponto de vista predominante. Não é. O ponto de vista predominante na epopeia é o ponto de vista de cantar os feitos por mares nunca dantes navegados. Embora haja, isso nós vamos ver numa próxima aula, embora haja também um discurso já situado no presente da Enunciação, já situado no reinado de Dom Sebastião, com essa pátria naufragada no gosto da cobiça, da austera, apagada e vil tristeza. Uma saúde de Moisés esclarece que não podemos homologar o discurso do Velho do Restelo com o discurso do epílogo.
Porque lá eu tenho a voz do poeta, no tempo de Dom Sebastião, e aqui eu tenho o Velho do Restelo no tempo de Dom Manuel, no tempo do ápice das navegações. Aqui o Velho é orientado por valores mais medievais, valores mais teocêntricos, e não valores renascentistas, pese a presença de alguns elementos da mitologia pagã, mas o Velho é todo, o seu discurso é todo orientado por valores medievais. Então aqui eu tenho o choque do velho com o novo, do tradicional com o progresso. Então o Velho do Restelo ele é contra esse progresso, ele não entende que essas navegações são necessárias para o progresso da pátria. O Velho tinha razão, os navegadores tinham razão, ambos tinham razão nos seus pontos de vista, ambos tinham seus argumentos. Só que a cobiça, segundo o Massaú de Moisés, a cobiça que engendrou esse processo das navegações vai ser outra. No epílogo vai ser a cobiça, o luxo desmedido, os gastos excessivos que vão levar a pátria ao declínio. Ou seja, as navegações não foram o problema. O problema foi o uso que foi feito disso. Foi feito os gastos excessivos que a corte portuguesa fez, por mais que Dom Sebastião tenha feito decretos proibindo os nobres de gastarem muito dinheiro, mas isso foi fazendo com que a cobiça que engendrou o império, ela vai fazer com que o império entre em decadência. Então, para nós entendermos o discurso do Velho do Restelo, ele se situa num ponto culminante da epopeia, que é o final do canto 4, quando as naus estão para sair da praia, partir da Praia do Restelo, por mares nunca antes navegados, e o Velho vai contestar, vai ser uma voz contrária a esse ideal expansionista. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.